Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Camila Oliveira e hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre as raças adâmicas. Mas antes da gente entrar realmente no tema, eu acho importante a gente voltar um pouco para entender o significado dessa palavra adâmica, que é o feminino de adâmico e que basicamente quer dizer Adão, que nos remete a tempos primórdios. Quando Adão foi criado, segundo a Bíblia, ele foi criado por Deus, depois de alguns dias da sua criação, depois dele ter criado os animais e outras espécies aqui na Terra, ele criou o homem. Esse homem, Deus colocou no jardim do Éden e ali ele ficou habitando esse jardim que ele chamou de paraíso, pela abundância que tinha e por tudo que ele conseguia absorver e usar naquele espaço. Depois de algum tempo, Adão, notando que todos ali, todos os animais, tinham um outro animal para fazer par com eles, ou seja, dois da mesma espécie, ele notou que somente ele não tinha ninguém para lhe fazer companhia. E foi então que certo dia Deus, entendendo essa necessidade de Adão, lhe colocou em um sono profundo e enquanto ele dormia, sem sentir nenhuma dor, Deus tirou dele uma costela e dessa costela ele criou Eva, que era uma mulher. Então a teoria de que a Eva foi criada da costela de Adão. Então Eva e Adão viviam ali naquele paraíso, comiam as frutas, viviam com os animais em paz absoluta. E a única regra do lugar é que eles não poderiam comer do fruto proibido, que era a árvore que, se eles comessem o fruto, eles iriam saber o bem e o mal. E não poderia. Eles deveriam comer de todas as outras árvores e também a árvore do fruto da vida. Porém, existia, segundo a história, uma serpente, e essa serpente, conversando com Eva, tentou Eva a comer o fruto proibido, dizendo que se ela comesse, ela seria também uma deusa, assim como Deus. Eva, tentada pela serpente, então come aquele fruto proibido e oferece o fruto a Adão. Adão também come essa fruta. E então Deus, por eles terem desobedecido a sua ordem, expulsa os dois do paraíso e diz que ali eles teriam agora que se virar para poder viver. Daí surgiu a história então de Adão, que foi o primeiro homem a habitar a terra. Mas não é o que a doutrina espírita vem nos explicar e o que a ciência também vem nos comprovar através dos fatos. A doutrina nos fala que tudo no começo era caos e que Jesus, recebeu de Deus em suas mãos uma bola de energia, uma bola de fluido, e ele foi aos poucos transformando e formando o que hoje a gente chama de terra. E que milhares de anos depois, o homem já estava ali em estado latente, mas somente depois que ele veio realmente habitar a terra. E também vem nos trazer informação de que o homem ele foi criado simples e ignorante. Logo, a mulher não foi criada da costela do homem. Uma teoria bastante interessante que eu acho é que Adão teria povoado a terra inteira, somente através dele e de Eva. O que o Espiritismo também vem nos explicar, que esse é um fato impossível e que realmente não aconteceu. E o que aconteceu é que antes de Adão, a terra já era povoada e que Adão seria então o que restou de um povo em determinada época que estava aqui na terra. Só que falando das raças adâmicas, o que isso quer dizer além de toda essa história que está contida na Bíblia e que a gente tem tantas explicações científicas para poder comprovar? As raças adâmicas seriam um povo
que viveu na Terra, claro, que viria figurada na pessoa de Adão, mas que na verdade designava um povo, então seriam muitas pessoas. Esse povo que foi chamado por André Luiz e também depois por outros autores, inclusive foi citado na Gênese, que é um dos livros do Pentateuco que foi codificado por Allan Kardec, de raças adâmicas, que a gente sabe que o termo correto hoje não seriam raças, né? E sim espécie humana, porque todos nós fazemos parte da mesma espécie. Então eles seriam humanos como nós, não seriam de raça diferente, mas teriam vindo de outro planeta, de outra civilização. Teriam uma inteligência aguçada, um senso muito grande, seriam elevados moralmente mais que nós, mas não no ponto de espíritos puros, diria assim, mas seriam espíritos mais elevados que nós naquele tempo. O planeta deles estaria passando por um momento de transição, assim como o nosso está passando agora de provas e expiações para um planeta de regeneração. E eles, por não terem conseguido acompanhar a evolução do planeta, principalmente em questão moral, foram exilados do seu planeta e enviados para a Terra. Assim como a gente vê também na história dos exilados de Capela, que inclusive é um livro, quem tiver interesse pode ler. Então eles teriam sido exilados de seu planeta e enviados para a Terra, para nos ajudar naqueles tempos em que estávamos ainda muito atrasados, mais do que hoje ainda estamos, porque sabemos que ainda não estamos no nível de espíritos elevados, nem espíritos puros, mas sim espíritos que estão aprendendo e que estão evoluindo aos poucos. Então eles teriam sido enviados do seu planeta para a Terra com o intuito de nos ajudar como irmãos mais velhos, que são. Eles teriam papel de nos ajudar com relação à tecnologia, com relação à moral e, acima de tudo, através da sua inteligência, através de tudo que eles traziam de outras vivências que eles já tinham passado em seu planeta, nos ajudar a evoluir como planeta e como pessoas. Mas, como eu disse, eles não eram tidos como espíritos puros, logo, o intuito da espiritualidade amiga, ao enviar eles para cá, era que eles também pudessem se regenerar, que eles também pudessem crescer, reaprender e evoluir, aprendendo com as tarefas do dia a dia, com o suor do rosto e do trabalho, eles pudessem dar mais importância para as suas conquistas e assim evoluírem. Esse povo, com toda certeza, foi muito importante para a nossa evolução, tanto moral quanto espiritual, mas não deixemos de lembrar em questões tecnológicas. Eles nos ajudaram a ver as coisas por um outro ponto de vista. Na Gênese também fala que eles tinham uma inteligência fora do comum. Eram seres extremamente inteligentes e habilidosos. E aí eu fico imaginando, você imagina um planeta que estava saindo de uma fase primitiva, que era a Terra naquele momento, estava passando por esse período primitivo. Receber esses espíritos aqui era uma dádiva para todos nós, que estávamos ainda naquele estágio. Mas é interessante também lembrar que isso não acontece somente na Terra, isso acontece em todos os outros planetas. Deus, em sua infinita misericórdia, sempre manda seres de outros planetas mais evoluídos para planetas que ainda estão em evolução, seja exilados, como foi o caso dos exilados de Capela, ou desses adâmicos, ou seja, com a missão, igual foi Jesus, que veio à Terra com a missão de nos trazer os seus ensinamentos, ensinamentos de amor, de caridade, nos deixar o seu legado de amar ao próximo e de amar a Deus, de complementar os ensinamentos de Jesus e também os ensinamentos, na verdade de Jesus não, os ensinamentos de Moisés,
Então Jesus ele veio complementar os ensinamentos de Moisés e a gente sabe que ele deixou então a promessa de enviar um Consolador prometido, que a gente fala e a gente confirma e a gente se alegra em dizer que é o Espiritismo. Então, olhando um pouco para trás, a gente vê que isso se repete diversas vezes. Sempre temos espíritos que são mais velhos em questão espiritual e moral, que vêm à Terra para nos dar, através do seu exemplo, o caminho, nos dá um direcionamento para que a gente possa realmente evoluir e crescer como pessoas, mas também como espíritos. Esses seres nos ajudam a crescer como humanidade. Eles também vêm nos lembrar que, assim como os adâmicos e os exilados de Capela, se não conseguirmos acompanhar a evolução do nosso planeta e essa transição que tanto nos ouvimos falar nos dias de hoje, a gente também pode ir para um outro planeta mais atrasado que o nosso, para que possamos ajudar os irmãos que ali se encontram, pois já temos muito mais conhecimento que eles. Cabe a nós pensarmos sobre isso. Mas tem outras curiosidades que eu gostaria de trazer para vocês sobre as raças adâmicas, que está contido também na Gênese, como eu já falei. Segundo o ensino dos espíritos, então, esse povo chamado de adâmico, eles fizeram parte de uma grande imigração, vindo de outro planeta para o planeta Terra, com o intuito de nos ajudar, de ajudar o planeta e os seres que ali estavam e que habitavam a Terra muito antes dele a evoluírem. Esse povo então estaria passando por uma fase de infância espiritual, estavam saindo ainda daquela fase de primitivismo, e esses espíritos que para cá vieram naquele tempo já estavam mais evoluídos que nós, já tinham uma tendência para as artes, para as ciências, a sua inteligência já era mais aguçada. Isso, claro, pelas vivências que eles passaram, pelas outras encarnações que tiveram em outros planetas ou em outro planeta. Quando eles chegaram aqui, então, a Terra já estava habitada. Logo a gente chega à conclusão de que eles não passaram a sua infância espiritual aqui na Terra. Eles passaram a sua infância espiritual em outro planeta. E mesmo que eles não conseguissem lembrar tudo que passaram nesses outros planetas, porque agora estavam no corpo humano como o nosso, eles tinham dentro da sua consciência aqueles flashes de memória que a gente nunca esquece e que a gente traz com a gente sempre, em todas as nossas vivências. Aqui na Gênese, ele também fala que esses espíritos, eles eram mais adiantados e também mais inteligentes. Também fala que, como eles não passaram aqui a sua infância espiritual, eles não eram considerados espíritos primitivos, porque eles já tinham evoluído bastante antes de vir para a Terra, mesmo não evoluindo o tanto que eles precisavam evoluir para continuar no seu planeta ou para dar continuidade junto com os demais seres que habitavam o seu planeta na evolução daquele lugar. Assim como a gente conhece também como eu falei, os exilados de Capela, né? Que foram exilados do seu planeta porque não conseguiram acompanhar a evolução do planeta, que estava passando por uma fase de transição. E é o que acreditamos, que o planeta também dos adâmicos estava passando por uma fase de transição, e por eles não conseguirem acompanhar a evolução desses planetas, eles foram exilados também para a Terra. E aqui teriam a oportunidade, através do suor, do trabalho e da ajuda ao seu próximo, aos seus irmãos que estavam aqui encarnados, evoluir junto conosco. Então, eles vindo para cá, eles poderiam até ser mais evoluídos do que os que aqui estavam, mas eles também tinham o objetivo de evoluir junto conosco. Eles também precisavam evoluir moralmente, espiritualmente, intelectualmente, então também serviu para eles.
Foi um presente para nós? Claro que foi um presente, assim como todos os outros planetas recebem seres mais evoluídos para ajudá-los a progredir. Então, para a gente foi ótimo ter eles aqui, ainda temos, com toda certeza, porque existiu a miscigenação, né, de todos. Mas aqui embaixo tem um tópico que a gente precisa tocar, que ainda é muito tabu no meio espírita e que a gente precisa falar e não calar. Quase aqui no final da página, o Kardec, ele faz uma colocação assim, ó. Deve-se, pois, considerar as raças negras, mongólicas, caucásicas como tendo origem própria, como tendo nascido simultânea ou sucessivamente em diversas partes do globo. E depois ele continua falando, o cruzamento, ou seja, o cruzamento dessas raças produziu uma raça mista secundária. Então, seriam daí que entre a mistura dessas raças, que a gente não sabe, a gente sabe, na verdade, que não é bem assim hoje, né? A ciência já vem para trazer para a gente um outro tipo de conhecimento e é interessante a gente relembrar um pouco o tempo em que foi escrito o livro, né? Há muitos anos atrás. Ainda não era debatido temas como racismo, nem racismo estrutural, nem nada. Então a gente vê que naquela época, para Kardec e para todos que viviam naquele tempo, era algo tão natural de se falar que eles não maldaram aqui, que tempos depois, essas falas que eles aqui colocaram na Gênese poderiam ser usadas como racismo. E a gente não pode negar que os termos soam de forma racista. Acredito que nem Kardec e nem os espíritos queriam trazer essa mensagem de preconceito e de racismo para a gente. Infelizmente, está aqui, está na obra contida. Mas a gente também tem que lembrar que Kardec, lá atrás, quando ele lançou os livros, ele falou que se qualquer coisa que ele falasse fosse contra o que a ciência falasse, deveríamos ficar do lado da ciência. E a ciência já comprova de que não existe diferenças entre brancos e pretos, indígenas e europeus. Todos nós possuímos as mesmas características, o mesmo sangue, tudo é igual, não existe diferença. Então isso aqui se anula, tá? Essa parte aqui se anula. Não existe também a superioridade do branco sobre o negro, somos todos iguais. Em outras partes do Evangelho, inclusive do Pentateuco, a gente vê as parábolas e os ensinamentos de Jesus e dos Espíritos, onde nos pede caridade, igualdade, fraternidade. Por isso eu falo que não era a intenção dos Espíritos e muito menos de Kardec trazer isso, mas isso já estava implícito naquele tempo. É dessa forma que eu entendo. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for ler essa parte aqui da raça adâmica na Gênese, para que a gente não leve para frente esse tipo de conhecimento sem fazer essas considerações, sem passar pelo crivo da razão e do bom senso, os ensinamentos trazidos para a gente dentro do Pentateuco ou em outras obras complementares. Tem também no livro Os Exilados de Capela, A Caminhos da Luz, pelo Emmanuel, algumas coisas que também a gente tem que passar pelo crivo da razão e do bom senso e trazendo para os dias de hoje, avaliando com as descobertas científicas que já estão aí para a gente, né, que a gente consegue ter de uma forma muito fácil esse conhecimento, relembrar que não existe essa superioridade de um para o outro, que todos fomos criados simples e ignorantes, todos nós somos irmãos, irmãos porque Deus é o nosso Criador, logo Ele é o nosso Pai. Então acho que a gente tenha esse cuidado quando a gente for ler a Gênese, principalmente nessa parte aqui de raças adâmicas, para que a gente não leve esse tipo de conhecimento para frente, esse tipo de palavra para frente, sem passar antes
por uma análise muito profunda desses ensinamentos. Os espíritos também nos esclarecem que essa entrada e saída de espíritos dos planetas é supernatural. É preciso ter essa renovação de pensamentos, renovação de espíritos. A gente vê esse exemplo quando tem desencarnes coletivos, por exemplo, onde desencarna uma grande quantidade de pessoas e os espíritos falam que na mesma proporção reencarnam aquela grande quantidade de espíritos na Terra. Os espíritos que daqui saem podem ir para outros planetas mais evoluídos, se assim tiverem merecimentos, ou poderão ser exilados em outros planetas menos adiantados, para fazer assim como a raça adâmica e assim como os exilados de Capela fizeram conosco, ajudar aquele planeta a evoluir. Então esse ciclo de entrada e saída de espíritos do planeta é natural. E de tempos em tempos essa entrada pode ser maior ou menor, como eu já falei. Também existem os espíritos que vêm à Terra com uma missão muito grande, que não precisam ser muitos, mas um espírito ou alguns espíritos seletos vêm para a Terra já possuindo uma evolução muito grande para poder ajudar os que aqui estão a evoluir, a trazer novos conhecimentos para a gente, tirar o véu dos nossos olhos. Foi o que aconteceu com a vinda de Jesus, que é considerado por nós um espírito puro, ou seja, um espírito mais evoluído que já encarnou aqui na Terra e veio trazer os seus ensinamentos de amor, de caridade, de bondade, de olhar para o próximo com um outro olhar, do não julgamento, de ajudar sempre que possível, sempre que o outro precisar, de amar a Deus acima de todas as coisas, de falar com Deus, de conversar com Deus. Veio nos trazer ensinamentos de amor, poderíamos resumir assim. Então foi o único espírito que veio à Terra e que era muito evoluído e que é lembrado 2000 anos depois. Também teve Moisés. Hoje em dia a gente sabe aí espíritos que, claro, não estão no nível de Jesus, que era um espírito puro, mas que também ajudaram a humanidade a evoluir. Madre Teresa, Gandhi, Chico Xavier, agora a gente tem o Divaldo, que faz uma obra maravilhosa dentro do meio espírita, mas também se ele não fosse espírita, tá tudo bem, porque na verdade o que importa não é você pertencer a uma religião, e os espíritos falam que é você fazer o bem, é você fazer a caridade. Então a gente vê que a Madre Teresa, o quanto ela não fez, o quanto que ela não incitou várias pessoas a fazerem o bem junto com ela. O Chico Xavier, com a sua simplicidade, com a sua humildade, trazendo ali para as mães um conforto dos filhos que já desencarnaram, trazendo essa mensagem de que a vida ela perdura depois da morte do corpo. O Divaldo também com as suas mensagens psicografadas, as suas palestras, Gandhi trazendo aquela paz de espírito e aqueles ensinamentos de grandeza espiritual. Todos esses líderes espirituais, vamos dizer assim, vieram trazer uma mensagem de amor, uma mensagem de união. Vieram nos ensinar e nos estimular a crescermos, a evoluirmos, a pensarmos fora da caixinha. Então, isso é muito importante para a gente compreender que a entrada desses espíritos é natural, a saída de outros espíritos é natural, e isso se dá ao ciclo da vida, às leis da natureza, às leis divinas que regem o nosso planeta, que regem o nosso cosmos. Com tudo isso que falamos hoje, chegamos à conclusão de que a justiça divina e a sua misericórdia sempre têm nos amparado, seja pela imigração de espíritos de outros planetas ou espíritos superiores que vêm à Terra para poder nos direcionar no caminho do bem e nos mostrar o passo a passo para conseguirmos chegar daqui a pouco numa evolução, em sermos daqui a pouco espíritos puros e o caminho que a gente tem que traçar para que possamos conseguir isso. Também vimos que o negro ele é igual ao branco e o branco não é superior ao negro.
Somos todos iguais, fomos criados por Deus, somos irmãos de fé, mas também irmãos porque somos criação de Deus, então viemos do mesmo Pai. É importante também a gente lembrar que essa imigração de espíritos, ou seja, essas chegadas e essas saídas de espíritos, sejam em mortes coletivas ou não, é natural, faz parte da vida e que a morte é somente uma passagem. Então, isso tem que ser natural para a gente, essa evolução, essa transição, esse trabalho que a espiritualidade faz para nos ajudar a crescer. Mas ainda devemos ter consciência do amor de Deus por todos nós, das suas obras, da sua magnitude, do seu carinho infinito e da espiritualidade amiga que tem sempre nos trazido esses conhecimentos, que tem sempre tirado o véu dos nossos olhos para que possamos olhar para o outro com mais carinho, sem julgamento e para que possamos receber esses novos seres que chegam no nosso planeta para nos ajudar a crescer, mas que também tenhamos a empatia e o olhar de carinho para aqueles seres que estão vindo em suas primeiras encarnações e que precisam, assim como irmãos mais novos, da nossa ajuda e do nosso amparo. Fiquem todos com Deus, com a espiritualidade amiga e tenham um excelente dia. Abraços.